Após resultado favorável na pesquisa do Ibope e bom desempenho no debate da TV Bandeirantes, Marina Silva desponta como favorita na eleição de 2014, segundo levantamentos. Conversamos com o professor da Faculdade Rio Branco, Carlos Stepniski. Professor, queria saber em relação à pesquisa Ibope de ontem, que mostrou um resultado talvez surpreendente, mas que alguns cientistas políticos já esperavam. O que a gente pode esperar dos três principais candidatos daqui para frente? Com essa mudança que a gente teve com a entrada da Marina no cenário, é mais ou menos como se tivesse feito um rearranjo de como já era anteriormente. Ou seja, independente de partido, a Marina já tinha uma fatia bastante expressiva nesse bolo. A ausência dela estava fazendo com que o número de pessoas indecisas fosse muito elevado. Então, com a entrada dela oficialmente dentro do processo, reduziu o número de indecisos e consolidou uma posição, neste primeiro momento, no segundo lugar. Então, este rearranjo hoje mostra um segundo lugar mais forte para a Marina, embora um pouco ainda empatada com a Aécio nesse segundo lugar. Alguns membros do PSB dizem que a Marina ainda está numa trajetória ascendente, que ela está longe do teto. O senhor acredita nessa teoria? A Marina ela tem já um brilho próprio, né, que vem da antiga participação dela na eleição. Então ela tem um eleitorado, muito provavelmente parte do antigo eleitorado migrou para outros, parte desse eleitorado ela vai recuperar. O fato importante é que 80% da população quer mudança. E se a gente, tirando a polarização PT-PSDB, de uma certa forma, ela ou o partido dela representam uma alternância de poder, uma alternância de mudança. Em relação ao debate de ontem, a gente teve o foco na Marina, obviamente, já que o Ibope tinha saído 3 horas antes, e a Dilma e o Aécio também tiveram um certo protagonismo, mas não tiveram tanto espaço. Como o senhor avalia o desempenho de cada um dos três principais candidatos? A presidente Dilma ela continua mais ou menos de uma forma como ela sempre foi. Ela fala muito número, ela coloca muita estatística, coloca muita coisa que nós fizemos, né? Isso é uma mistura do governo dela com o governo do presidente Lula. Eu acredito que a grande maioria da população não consegue entender muito o nexo de uma série de números que é colocado. O debate ele é um debate político, essencialmente, não é um debate estatístico. Então, eu acho que ela se perde um pouco nessa questão de números e o raciocínio dela, ela tem problemas, às vezes, para fechar o raciocínio, né? O Aécio, ele vem crescendo, ele ainda está um pouco longe de um posicionamento de estadista, mas ele cresceu muito. Ele ainda está muito propositivo no sentido de que se eu ganhar eu vou fazer, etc. e tal, mas ele ainda não tem o carisma, né? Ele não... aquela coisa das pessoas gostarem pela simpatia, etc. Ele é uma pessoa simpática, sem dúvida nenhuma, ele é bem articulado, mas as pessoas ainda não o conhecem suficientemente para ter uma aderência de carisma nele, né? A Marina é uma pessoa que ela tem um eleitorado cativo, ela tem uma característica de alguém que foi alfabetizada com 14 anos de idade, teve todas as doenças que uma pessoa que mora na selva amazônica já teve, é uma pessoa frágil, é uma pessoa que lutou, uma pessoa que cresceu, ela já foi senadora, ela foi da base do maior partido hoje no poder, que é o PT, né? E ela está herdando, de uma certa forma, esse carisma, essa herança emocional que o Campos deixou para ela. Porque ela mesma não tem isso, né? Esse ela carisma não todo tem, mas ela está demonstrando, no meu entendimento, muita inteligência na expressão da humildade. E na hora que você se expressa humilde, né, aí é uma mistura, né? A emoção, a humildade traz a mistura da emoção, e aí o eleitor já não sabe mais onde está a emoção, onde está a figura dela, onde está a figura do Campos, assim por diante, né?
A presidente Dilma não tem humildade, a sua maneira de falar é muito agressiva, é muito direta, é muito dura, de uma certa forma, como expressão verbal. Tá? Não estou analisando pessoa, é como ela se coloca perante a Câmara. O Aécio é uma pessoa de um tom aparentemente mais conciliador, né? Mas ele não mostra tanta forma de humildade como a Marina. A Marina ela se coloca, né, numa posição de humildade. Quem é humilde, em princípio, sabe ouvir, sabe fazer reflexão, está mais atento às coisas que estão acontecendo em volta, né? Isso é uma coisa meio subliminar, né? É uma coisa que as pessoas elas percebem, né? Na percepção muito individual. Eu acho que nesse ponto a Marina ganha muitos pontos e consolida uma imagem forte. Tanto é que a imagem hoje da Folha, né? A abertura do jornal Folha hoje são os 3 e o chamamento é Marina bate Dilma no segundo turno. A força da manchete é de uma coisa assim fantástica. Em relação ao segundo turno, depois do desempenho da Marina ontem no debate, que foi muito melhor que dos seus principais concorrentes, e do resultado do Ibope, muita gente disse e sinalizou que provavelmente agora Aécio e Dilma disputariam uma vaga no segundo turno para concorrer com a Marina, que é um cenário totalmente diferente. Isso realmente é possível? Se a gente voltasse, né, há um mês atrás, né, pareceria que, ou talvez mais 2 meses, parecia que a Dilma levava no primeiro turno, nem haveria um segundo turno, né? Depois, com o crescimento do Campos, com o aparecimento do Aécio um pouco melhor, se consolidou a ideia do segundo turno. A morte do Campos trouxe para o centro do debate a Marina, né? E a Marina ontem mostrou que ela é uma pessoa mais madura, né? Porque tanto a Marina como a Dilma já enfrentaram campanhas no passado. O Aécio está fazendo agora, aparecendo pela primeira vez, né? Então, e a Marina soube captar, de uma certa forma, trazer para ela essa simpatia, trazer para ela essa busca pelo novo, pelo diferente. Ela transparece mais preparo que os outros 2 também, né? Mas sabe o que é? Ela também tem menos... Como ela nunca teve uma função executiva, também ela não tem telhado de vidro. Porque como tanto a Dilma quanto a Aécio exerce e exerceu uma atividade executiva, qualquer um que tenha já tido uma atividade executiva tem telhado de vidro, porque você trabalha com pessoas. Pessoas erram, pessoas são corruptas, pessoas induzem ao erro, né? Então você observa que é muito fácil você apresentar erros ou da Dilma ou do Aécio, você trazer polêmicas de concorrência, polêmicas de mau uso de verba pública de qualquer um dos 2, porque já foram executivos. A Marina tem esse benefício, como ela nunca foi executiva, né? Ela nunca administrou dinheiro público, não tem como você imputar a ela qualquer coisa nesse sentido. E tem um outro problema também, que os estrategistas, tanto de PSDB quanto de PT, estão muito receosos no sentido de como atacar Marina, porque não tem um termômetro exato se o ataque capitaliza para o candidato ou descapitaliza, né? Quer dizer, se vai render ponto ou vai perder ponto. Porque ela é frágil, herdeira, humilde. Você bater em pessoas humildes, herdeiras de carisma, pode ter um efeito contrário. Ela tem a imagem perfeita, realmente, né? Mas depois desses números de ontem, também teve gente que pensou o seguinte: os ataques agora deveriam se centralizar na Marina, mas realmente tanto o PSDB quanto o PT não sabem como fazer isso. O senhor acredita que provavelmente PT polarizem essa briga e briguem entre si por uma vaga no segundo turno, já que a situação parece que vai ser essa? Eu acho que a disputa é entre PT e PSDB para saber quem vai estar no segundo. Dos 2, quem vai estar no segundo turno. E os ataques serão mútuos, provavelmente, entre eles, e Marina pode ser que desponte ainda mais com esse tipo de comportamento. Quanto mais eles se engalfinharem, né,
mais a Marina deve se destacar dentro desse processo. Mas você sabe, é que nem briga de marido e mulher, né? Quer dizer, quanto mais eles brigam, né, mais eles se autodestroem, né? É um pouco esse efeito que vai acontecer PT-PSDB. Com a população que é mudança, então você não tenha dúvida, eles vão preferir alguém que não briga, né? A gente não pode esquecer que a grande virada do Lula, quando ele se elegeu a primeira vez, foi quando ele mudou o perfil dele, né? Ele passou a ser Lula, Paz e Amor, né? Então, aquele Lula, Paz e Amor, vocês podem brigar à vontade, para mim está tudo bem, eu estou aí para somar, não estou aí para dividir. Ele fez aquela carta aos brasileiros, os compromissos estão todos aí confirmados, eu não vou fazer nenhuma loucura na economia. Então, essa atitude dele no sentido do paz e amor garantiu a eleição dele e garantiu 8 anos dele no poder, né? Agora, a Marina é um pouco isso, né? Quer dizer, olha, eu tô fora dessa briga, né? Eu nunca lidei na Petrobras, eu não fui governadora de Minas, eu nunca fiz concorrência pública. Olha, vocês resolvam o problema de vocês. Era o Lula da vez, né? É a Lula da vez. Vocês resolvam a diferença entre vocês. Eu estou na minha aqui. Só para concluir, eu queria saber, dois principais líderes aí dos dois partidos, Lula e FHC, poderiam entrar de alguma maneira para ajudar os seus candidatos a conseguirem mais destaque agora nessa reta final de campanha? Olha, eles, na verdade, eles já estão engajados. Eles não estão engajados de uma maneira ostensiva, né? Eu não sei porque o PSDB sempre deixou o Fernando Henrique muito fora, né? O Aécio agora trouxe um pouco mais, etc. A grande incógnita que fica, né, para quem faz análise, é por que o Lula não está tão presente. Ele está presente na televisão, né? Mas ele não vai a debates, ele prometeu ir a alguns comícios, né? Inclusive no dia de ontem, ele deveria estar, né, nesse debate, né? Espera-se que nos próximos, pelo menos, ele esteja presente. Porque ele realmente é um termômetro do ponto de vista de percepção, orientação, é um bom técnico. Ele tem um histórico de um bom técnico. O FHC também tem essa característica o em relação a Aécio. O FHC ele é mais ou menos o tutor, né, do Aécio, é o orientador, mas o FHC tem um estilo mais à distância, né? Ele não é uma pessoa assim de sair, de ir para a briga, etc. É uma pessoa mais calma, mais serena, mais pausada. Ele trabalha, ele orienta mais à distância. O Lula não. O Lula, pelo próprio tônus vital dele, é uma pessoa de mais agressividade, de mais ácido, né, nas colocações, incentivar a militância, etc., né? É uma característica de um que é um líder sindical e o outro que é um sociólogo, né? São personalidades diferentes. Não quer dizer que é bom ou que é ruim. Pessoas têm maneiras diferentes de agir, de pensar, de se posicionar. Ok, muito obrigado pela entrevista, professor. Obrigado a você.